Olá, hoje é dia 14 de outubro e eu resolvi fazer agora esse vídeo porque eu não queria fazer no calor dos acontecimentos para que pudesse ter um pouco mais de tempo para refletir, para entender e para tentar perceber melhor os fatos ocorridos no dia 12 lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Como a maioria das pessoas sabem, eu sou católico, participo da comunidade e tenho uma vivência dentro da igreja desde sempre. Alguns fatos me chamam muito a atenção nesse modelo de cristianismo que a gente está vivendo neste momento. É um cristianismo sem evangelho e não raramente dizer que para alguns do que vejo fazendo o que fazem, é um cristianismo sem Jesus Cristo. É um cristianismo apenas de palavras. Não é um cristianismo de uma prática orativa ou de uma prática de uma religiosidade. É apenas uma fala, eu sou cristão, mas não tem nenhum tipo de vínculo com a função do ser cristão. Nesse último sábado, nessa última quarta, né, dia 12, houve então o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, e nesse feriado houve como todos os anos, uma peregrinação, uma romaria até Aparecida. Só que esse ano, diferente dos outros, tentaram fazer também do Santuário Nossa Senhora Aparecida um palanque, né? Fazer um comitê eleitoral lá dentro do santuário. Eu acho que não há precedentes na história de uma pessoa entrar dentro do Santuário de Aparecida e pessoas gritarem mito para essa pessoa. Eu duvido que haja, eu duvido. Eu frequento o Santuário de Nossa Senhora Aparecida desde pouco depois de sua inauguração, no início dos anos 80. Eu, muito criança, fui lá para o santuário. Aliás, antes do santuário estar pronto, minha família ia na Basílica Antiga, na Basílica Velha de Aparecida. Então eu conheço o santuário desde sua fundação. Eu não tenho a menor dúvida de que nunca houve na história um momento onde uma autoridade política tenha entrado dentro do santuário e as pessoas gritarem o seu nome, em detrimento do nome de Nossa Senhora, do nome de Jesus Cristo, do nome de Deus. Parece que a louvação era uma pessoa e não ao Espírito Santo. A louvação era um político e não ao nosso Deus Jesus. A louvação era gritos de mito para um homem e não um louvor para Deus. Então, por si só, isso já é. Nem precisava falar mais nada. Mas há mais dois fatos aí que eu acho que é hora de falar. Eu estou há muito tempo pensando se eu tocava ou não nesse assunto, porque ele diz respeito à fé das pessoas e é um negócio que eu procuro respeitar muito, porque independente da matriz da fé, independente da corrente de fé, seja qual for, eu respeito muito, porque eu sei o que significa fé para uma pessoa. Por isso eu admiro tanto os muçulmanos e gosto da sua religiosidade. Por isso que eu gosto tanto dos judeus nessa raiz a qual eu pertenço, como raiz teológica, né? Vimos todos nós do judaísmo. É, por isso que eu admiro tanto os meus irmãos das religiões, tantas religiões orientais, seja na Índia, seja na Ásia como um todo, no Japão, na China. São religiões milenares também, visões milenares de mundo que precisam ser respeitadas. E como não admirar as religiões de matizes africanas, com todo o preconceito, com toda a carga que eles recebem, eu os admiro porque acredito verdadeiramente que as pessoas têm o direito de se conectar com o seu Deus, seja ele qual for. E eu tenho obrigação de respeitar todas as fontes, porque eu detestaria ser desrespeitado na minha fonte de fé. Então, aquilo que eu não quero para o outro, eu não vou fazer. Aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Bom, diante disso, eu queria falar um pouco sobre o significado do batismo.
O batismo é a porta de entrada da fé, ou seja, eu só posso me denominar um cristão se eu assumir Jesus Cristo na pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Caso não seja em nome da Santíssima Trindade, para nós católicos, esse batismo, por exemplo, não tem validade nenhuma. O batismo, de fato, o batismo como sacramento, ele precisa ter a nomenclatura, ele precisa ter o carimbo, ele precisa ter a bênção, ele precisa ter a ação da Santíssima Trindade. Três pessoas em uma só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pois bem, é assim que nós católicos somos batizados. E uma vez recebendo o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós jamais precisaremos de nenhum outro batismo, porque o batismo já está feito, ele é indelével. Ele é o que me nomeia filho de Deus. E é a partir do batismo que todas as portas da santificação, todas as portas da vida divina, divinizante, todas as portas que abrem a condição para que eu possa acessar o amor de Deus, estão ali no batismo. Pois bem, assim como eu, Jair Bolsonaro foi batizado também na Igreja Católica. Não sei qual idade foi batizado. Eu fui batizado já uma idade mais velho, tinha 7 anos de idade. E fui batizado em razão de uma promessa de minha mãe que queria que eu fosse batizado, então, naquele tempo, em razão de ter sido uma criança muito doente, tem toda uma história aí. Pois bem. É, do mesmo modo, então, Jair Bolsonaro é batizado da mesma forma que eu. Pois bem, uma vez que você aceita esse batismo, você estabelece relação então com algo muito profundo, que é uma fé. Ou seja, você assimila essa fé. E na Igreja Católica significa que você passa a crer. Por isso nós rezamos o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Pois bem, lá pelas tantas, nós dizemos também crer na Santa Igreja Católica. E a partir da Igreja Católica é que nós conduzimos então o nosso caminho rumo ao céu. Ok. Jair Bolsonaro negou esse batismo em algum momento, quando ele abre mão então disso e vai se batizar com o pastor Everaldo no ano de 2016, lá nas águas do Rio Jordão, o que é a tradição bíblica, o que diz o Evangelho, que foi ali também que Jesus se batizou nas águas do Rio Jordão. Ok. E ali ele é batizado em nome de Jesus. Tem vídeo, vocês podem olhar lá, que está lá. Ou seja, uma vez batizado numa outra perspectiva religiosa, significa que essa primeira perspectiva, a pessoa que assim o fez, está fazendo uma nova concepção e tem sua legitimidade de fazer isso. Eu nem quero questionar isso aqui, porque não me sinto à vontade, nem acredito que esse seja o propósito. Mas ok, então você já não é mais católico e passa então a ser evangélico, passa a ser então, ter uma nova denominação religiosa e uma outra caminho que conduz então à sua fé e tá tudo certo, tudo bem, né? Ou seja, ok, eu não mudei de religião, assumi o meu batismo na Igreja Católica e aqui permaneço e aqui vou continuar. Outras pessoas podem ter uma opinião diferente da minha e se batizar em outra igreja e passar então a agir conforme essa nova determinação religiosa. Tudo certo. Passa-se o tempo e Bolsonaro começa a se chamar de católico novamente. Ou seja, Bolsonaro então passa a negar o batismo evangélico. Qual outra palavra você pode me dar? Já que ele se batizou lá naquela igreja, ele não professa, não pratica aquela fé, significa que então ele já não a aceita mais, pois ele está denominalmente em outra religião e não os evangélicos. E sabe que isso é um dado curioso, porque 50% dos evangélicos acreditam que Jair Bolsonaro, em razão desse batismo, é evangélico. E apenas 16% acham que sabem que ele é católico, ou que ele se autodenomina católico. Ok. Passado esse ponto, que eu considero que há uma negativa da fé evangélica, já que ele se batizou, e ele também faz uma negativa da fé católica, já que ele se batizou ali na igreja evangélica, mas nós compreendemos que uma pessoa pode pedir perdão e se converter
e novamente estar presente na comunhão católica. Tudo certo também. Pois bem, nesse último feriado de Nossa Senhora Aparecida, Bolsonaro foi ao santuário e aconteceu ali um fato inusitado e curioso. Eu fui ministro da Palavra e ministro da Eucaristia, com muito orgulho, com muita alegria, né? Com um sentimento de uma missão muito profunda. E eu também fui ministro dos enfermos, eu levava a comunhão para as pessoas doentes, e muita gente que me conhece sabe o tanto que eu gostava de fazer essa função, e isso é algo que me faz muito bem. Pois bem, Bolsonaro não comungou essa última missa. Em todas as outras ele havia comungado, mesmo com todos os questionamentos que isso possa trazer, já que, segundo a tradição católica, em razão do cânon católico, em razão do catecismo católico, uma pessoa na condição marital de Bolsonaro, em tese, não deveria comungar, em tese, né? Então, e ele que vem de 3 casamentos. Mas aí fica uma questão de que a igreja deve conseguir responder sobre isso. Eu vejo um monte de gente que tem muita vontade de comungar e não o faz, até porque é determinado a essas pessoas que não o façam. E eu acho uma pena isso, inclusive, meu ponto de vista pessoal. Mas essa é a tradição e a doutrina católica, então vamos respeitá-la, porque se não quiser respeitar, que vá para outra. Mas aqui tem essa condição, essa lógica, que tem uma razão de ser. Pois bem, mas eu sei o motivo pelo qual, curiosamente, eu entendi o motivo pelo qual Bolsonaro não quis comungar. Bolsonaro não quis comungar porque não foi uma autoridade de dar comunhão, foi um ministro. Pode ver. Quando ele percebe que mandaram para ele uma pessoa do povo para lhe dar comunhão, ele se recusou. Porque Bolsonaro nunca compreendeu o significado da comunhão. Porque Bolsonaro não consegue compreender, e eu sei o que isso significa, porque quantas vezes eu, numa missa, ao distribuir a comunhão, via pessoas saindo da fila ou na minha frente não querendo receber a comunhão, porque quem estava passando a comunhão não era um padre. Quantas pessoas se negam a receber comunhão da mão de mulheres? Aliás, esse modelo católico, catolebã, né, sabe, esse pessoal radicalizados dentro da tradição, eles dizem que as mulheres sequer podem distribuir a comunhão. Basta pesquisar, basta pesquisar. Pois bem, essa é a razão pela qual Bolsonaro não é um cristão. É porque ele não consegue sequer identificar onde está Jesus. E Jesus está na hóstia. Jesus está na comunhão. E Bolsonaro recusou a comunhão. Bolsonaro não quis aceitar a comunhão porque ele se acha um ser superior ao próprio Jesus. Porque ele não consegue compreender que, independente de quem distribua a comunhão, de quem seja o agente que leva a comunhão numa missa, o que importa é a comunhão, que não é um símbolo, é o corpo de Cristo presente na hóstia sagrada. E é a partir dessa fé e dessa condição que nós, católicos, podemos dizer somos cristãos. E Bolsonaro, junto com seu outro candidato Tarcísio, nenhum dos dois comungou. Tarcísio eu nem sei se tem essa prática religiosa e talvez tenha sido até mais coerente do que Bolsonaro. Pode ser, mas Bolsonaro não. Bolsonaro ele apenas quis fazer da igreja um palanque, da igreja um comitê eleitoral e do púlpito o seu palanque. Deus é Deus e jamais vai deixar de ser. Tanto que a programação dessa gente era de fazer um terço manipulado. Sabe quando Nossa Senhora permitiria que acontecesse um troço desse? Nunca. Tanto que não aconteceu. E não vai acontecer. Porque o mal, porque a inverdade, essa mentira contada por essa gente mesquinha, falsa, essa gente que usa a fé para ter poder terreno, jamais vai conseguir passar pela obra de Deus. E principalmente vai manipular o amor de Deus. Tanto que não saiu.
terço. O tal do terço. Porque aquele terço, de fato, jamais poderia sair. Não há precedente na história de que uma entidade tente fazer um evento paralelo no dia de Nossa Senhora Aparecida dentro do santuário de Aparecida ou dentro de Aparecida. Jamais essa gente não compreendeu ainda o significado do poder de Deus. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que eles vão compreender muito em breve. A mão de Deus pesa. A mão de Deus, ela é amorosa, ela é acolhedora, ela é fraterna, ela é solidária, ela é alegre. Mas ai daquele que ousar contra a mão de Deus. Ai de você, Bolsonaro. Ai de você. Pode ter certeza que a palavra vai se cumprir. Pode ter certeza de que essa manipulação não vai subsistir. Pode ter certeza de que você vai entender o que significa usar em vão o nome de Deus. Isso não vai ficar barato. Mas não vai mesmo. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E onde a treva se atreve a tentar obscurecer a luz, a treva é derrotada. Porque a luz é maior do que a treva. Por isso, o amor de Deus é maior do que o amor que essas pessoas têm pelo mito. Vocês não vão prevalecer. Fascistas, vocês não passarão.